Todo jato de passageiros é um sistema de suporte de vida itinerante e que tem dentro dele o oxigênio pressurizado que nos mantém vivos. Se escapar de alguma forma, um simples voo se torna um terrível pesadelo. Voo 81 da United. Não havia mais nada à nossa frente, a lateral tinha desaparecido. Voo Aloha 243. Estava tudo sendo sugado para fora do avião. British Airways 5390. Nunca vou me esquecer, o rosto batia na janela lateral, mas ele não piscava. Mayday! Socorro! Emergência, emergência! Às vezes, é preciso um terrível acidente para expor perigos e mudar a forma como os aviões são construídos. Infelizmente, esperamos até termos mortos o suficiente. Muitas mudanças foram escritas em sangue. Mayday! Mayday! Mayday, desastre aéreo, episódio especial. Estas são histórias reais. Elas são baseadas em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Despedaçado. Esta é a fábrica de montagem do Airbus A320. Depois do Boeing 737, ele é o avião a jato mais popular já construído. São quase 2.000 voando para companhias aéreas em todo o mundo. É seguro e confiável, a van das companhias aéreas. O revestimento de alumínio de um A320 tem menos de 2 milímetros de espessura, quase a mesma de uma moeda. E é esse revestimento que ajuda a manter os passageiros vivos. Porque o céu nem sempre é tão amigável quanto parece. A maioria das pessoas considera a aviação algo natural. Não há muita diferença entre estar em um avião comercial a 35 mil pés de altura e estar em uma cápsula espacial em órbita. Ambos são sistemas de suporte à vida. Na verdade, este é um ambiente hostil. A temperatura é 50 graus abaixo de zero e a corrente de jato ou a corrente de ar lá fora te mataria quase que imediatamente. Não é natural que as pessoas viajem por esse ambiente mortal. Mas todos os dias, milhões de nós voamos a cerca de 3.000 metros acima do topo do Monte Everest. Tudo o que precisamos para viver está aqui embaixo, no fundo desse mar de ar. Se subirmos demais, não importa como, não podemos sobreviver sem proteção. Mas levar oxigênio até 11.000 metros pode ser muito perigoso. O ar dentro de um avião é pressurizado para que os passageiros possam respirar facilmente. À medida que os aviões sobem, a pressão externa diminui. O ar pressurizado da cabine começa a exercer uma enorme pressão sobre a fuselagem. Em um avião a jato comum, isso significa que cada metro quadrado da fuselagem deve suportar mais de 5.000 quilogramas de força. E em quase todos os voos, a fuselagem vence a batalha. Mas somente porque os projetistas de aviões aprenderam com tragédias. No passado, nos concentramos em mudar as coisas, mas infelizmente esperamos até haver mortos suficientes. Uma série de acidentes chocantes nos anos 50 provocou mudanças que ainda são vistas hoje. O Comet abre novos caminhos. Muito mais rápido, ele estabelece um novo padrão. A era dos aviões a jato para passageiros começou na década de 50 com o Comet de Havilland. Pela primeira vez, os motores a jato eram usados para levar os voos comerciais a novas alturas. A Grã-Bretanha apostou alto no Comet. Eles queriam estabelecer sua posição na aviação civil, tendo o primeiro avião a jato de transporte bem-sucedido.
mas menos de 2 anos após o seu primeiro voo. A joia reluzente da aviação britânica se desintegrou no ar. Deve ter sido horrível, uma situação horrível, mas felizmente foi rápido. O que descobriram quando recuperaram os corpos foi que a descompressão maciça do ar fez os pulmões deles estourarem. Ao mesmo tempo, a saída súbita de ar arrancou as pessoas dos seus assentos, e muitas delas bateram a cabeça contra a estrutura. 3 meses depois, outro Comet se despedaçou durante o voo. As autoridades temiam que todos os Comets podiam ser uma bomba relógio voadora. Toda a frota foi proibida de voar. Na verdade, o projeto do Comet era muito bom. Só havia uma coisa que eles não tinham feito, e foi porque ninguém sabia. Sem que os engenheiros soubessem, havia uma falha mortal no projeto básico da aeronave. Para descobrir o ponto fraco do jato, os investigadores construíram um enorme tanque de água e mergulharam um Comet desmontado nele. Eles aumentaram e diminuíram a pressão no tanque, simulando as tensões do voo. O experimento foi realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois do equivalente a aproximadamente 3.000 voos, o calcanhar de Aquiles do Comet se revelou. Suas janelas quadradas. A direção do formato muda de repente, ou seja, elas têm cantos. Os cantos causam uma alta concentração de estresse que gerou uma trinca de fadiga que se propagou rapidamente através da estrutura, causando uma descompressão maciça. O jato de passageiros mais moderno da época sucumbiu à fadiga do metal. A fuselagem foi incapaz de resistir à força do ar interno pressionando para fora. Com toda aquela força, o avião se abriu como um zíper. Todos os aviões construídos hoje em dia estão mais seguros por causa do acidente do Comet. Como em outros aviões de passageiros, as janelas do A320 são arredondadas, evitando o acúmulo de pressão nos cantos. O mais importante é que hoje em dia rebites extras reforçam o revestimento dos aviões, contendo assim rachaduras que podem surgir em qualquer ponto da fuselagem. A rachadura chegaria até a primeira fileira de rebites, onde pararia. É uma estrutura forte, que não pode se abrir. Mas 34 anos depois do acidente do Comet, os fabricantes se deparam com outro trágico desastre aéreo. Os rebites extras que deveriam salvar vidas falharam em resistir à força implacável da pressão do ar no metal. Um colega meu da agência reguladora disse que no dia seguinte a esse acidente, ele teve que reaprender tudo sobre metalurgia. Nessa fábrica da Airbus em Toulouse, na França, são produzidos um A320 por dia útil. Rebites de titânio, leves e extremamente resistentes, mantêm a fuselagem unida. São usados 3.000 rebites para unir as diferentes seções. Mais 3.000 podem ser encontrados em cada asa. Sem eles, a fuselagem não poderia conter o ar pressurizado que é forçado para dentro da cabine durante o voo. Mas nem mesmo esses rebites são infalíveis. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines voa do aeroporto de Hilo, na ilha do Havaí, para Honolulu. Esse era o 9º voo que o Aloha 243 fazia entre as ilhas naquele dia, uma programação normal para os aviões da companhia. Protegidos dentro da aeronave, os passageiros não se dão conta de que a cabine está cheia de oxigênio pressurizado. Ele está constantemente empurrando contra a fuselagem, tentando escapar para a atmosfera ao seu redor. Na cabine, a pressão é mantida em um nível constante, dando a impressão de que nunca saímos do chão. Mas quando o avião atinge a altitude de cruzeiro, a pressão do ar fora da cabine fica muito baixa, um perigo.
Bom, o ar é extraído dos motores e usado para pressurizar o avião. A pressão interna é controlada por meio de uma série de válvulas. O ar que circula pela cabine cria uma pressão constante na fuselagem do jato, mantendo-o inflado como um balão. Todo jato moderno é construído para aguentar essa pressão. Há uma estrutura interna em um avião moderno todo em metal. Se não tivéssemos uma estrutura, o revestimento colapsaria facilmente. Ele se dobraria como um saco de papel sem nenhuma estrutura interna que o sustentasse. Se removermos o revestimento de um jato de passageiros, encontraremos anteparas em forma de aro e cavernas estruturais que sustentam a largura da aeronave. As longarinas de sustentação percorrem todo o comprimento do avião. Toda essa estrutura é necessária para que a cabine aguente a pressão que o oxigênio pressurizado exerce sobre cada centímetro quadrado da fuselagem. Naquele dia, em abril de 1988, os passageiros estavam prestes a descobrir o que acontece quando esse ar de repente escapa. Vi um flash de luz brilhante e... Boom! Tudo estava sendo sugado para fora do avião. O Aloha Airlines 243 tinha acabado de sofrer o que os especialistas chamam de descompressão explosiva. O ar dentro do avião, que possibilita o voo, escapou de forma repentina em um terrível momento. Cerca de 35 metros quadrados da fuselagem desapareceram. Imaginem a cena. A parte superior do avião desapareceu. E agora ventos de 480 km por hora, 3 vezes mais do que um furacão, sopravam para dentro da cabine. Essas pessoas não estavam vestidas para temperaturas de 50 graus negativos. Se ficassem muito tempo, a 24 mil pés, todos morreriam. O que foi isso? Precisamos descer! O capitão Bob Schornsteiner inicia uma descida de emergência de 20 metros por segundo. A pressão sobre a aeronave danificada ameaça destruí-la. A senhora que estava sentada ao meu lado e o marido dela, que estava do outro lado, na fileira seguinte, tentavam estender as mãos para tocar os dedos e se despedir. Contra todas as probabilidades, a tripulação pousa o avião destruído e estraçalhado. Apesar da descompressão explosiva, somente há uma vítima fatal no voo Aloha 243. Uma comissária de bordo que foi sugada para fora do avião. Jim Wildey investiga o acidente para o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Ele faz uma descoberta perturbadora no seu laboratório. Ao examinar algumas das peças da fuselagem do avião, ele encontra uma série de fissuras finas. Elas estão bem ao lado dos furos criados pelos rebites e são pouco visíveis a olho nu, mas são sinais clássicos de fadiga do metal. A fadiga do metal é algo que soa exótico, mas é fácil de entender. Qualquer peça de metal tem um certo ponto de ruptura. Todos nós já tentamos abrir uma lata e não conseguimos passar o abridor por toda a volta. Vamos e voltamos até que ela se quebre. Isso é fadiga do metal. Um avião não é um tubo sólido como uma rocha. Ele foi projetado para ser flexível, para manter a pressão que os passageiros precisam para poderem voar. A fuselagem do avião está, na verdade, respirando. Ela se expande e se contrai, dependendo da altitude. Quando está no solo, está em um estado contraído. Quando está a 24 mil pés, ela se expande. Se pudéssemos ficar em pé na parte de trás de um avião de 76 metros de comprimento e observar a fuselagem, veríamos que ela começa a inchar um pouco. E quando o avião aterriza, a diferença entre a pressão interna e externa desaparece. A fuselagem volta ao normal. Então a aeronave tem esses ciclos de pressurização que acabam enfraquecendo a estrutura. Os registros dizem que o jato da Aloha tinha 19 anos. A vida útil de um 737 é de 20 anos e são recomendados 75 mil voos. Mas, à medida que os investigadores avançam na pesquisa, eles descobrem que o jato da Aloha havia registrado surpreendentes 89 mil voos.
As curtas viagens entre as ilhas havaianas significavam que os aviões da frota da Aloha passavam por mais ciclos de pressurização do que qualquer outra aeronave. O que você viu quando entrou no avião? O investigador Jim Wilde consegue uma pista ao entrevistar uma passageira do Aloha. Ela disse que viu uma pequena rachadura na fuselagem, logo à direita da porta. A testemunha viu rachaduras nessa área e encontramos rachaduras por fadiga aqui atrás. Então foi nessa linha que as rachaduras se encontraram. Uma peça desceu para cá e se dobrou, e a outra atravessou a parte superior e se desprendeu para o lado direito. Mas há algo que não faz sentido. O jato da Aloha perdeu 35 metros quadrados de sua fuselagem. Depois do desastre do Comet, a Boeing e outras empresas projetaram um recurso de segurança que deveria ter evitado ao máximo qualquer fissura. Dentro da fuselagem de todos os 737, a Boeing instalou uma série de fitas de reforço. Se algum tipo de fissura ocorrer na fuselagem, ela deve correr apenas até a próxima fita de reforço e nunca mais do que 13 centímetros, antes de se abrir em um ângulo de 90 graus. Isso teria evitado o tipo de desintegração catastrófica que ocorreu com o Comet. A finalidade da fita de reforço é limitar qualquer tipo de fissura no revestimento da fuselagem a um quadrado de 64 centímetros. O quadrado permite uma descompressão controlada e limita qualquer dano estrutural. Mas no caso do Aloha 243, as fitas não contiveram a ruptura causada pela fadiga do metal. O Conselho Nacional de Segurança acredita que havia tantas rachaduras na fuselagem que elas acabaram se unindo, abrindo um enorme buraco no avião. Mas os jatos não são unidos apenas por rebites. O desastre do Comet também destacou a necessidade de reforçar a fuselagem. O revestimento de um avião é construído a partir de painéis separados, que se sobrepõem. Esses painéis são unidos por um poderoso adesivo conhecido como epóxi. À medida que o epóxi endurece, os painéis são fixados por rebites. Durante sua investigação na fuselagem do Aloha, Jim Wilde encontra descoloração em algumas das juntas sobrepostas. Aqui vemos esse material escuro que é o epóxi que foi usado para unir as duas camadas sobrepostas. O material branco que vemos aqui é corrosão do revestimento de alumínio da fuselagem. O clima havaiano é ótimo para turistas, mas não para aviões. A maresia é úmida e carregada de sal. Ela pode corroer até mesmo epóxi industrial. Os investigadores descobriram que a Boeing, a empresa que construiu o Aloha 243, havia emitido vários avisos por escrito sobre o epóxi. Se não for aplicado na temperatura certa, se os painéis tiverem umidade ou sujeira, a ligação pode falhar. A Boeing recomendou inspeções regulares e detalhadas, mas os funcionários da Aloha não relataram nenhum problema com o epóxi. Ou eles nunca viram o epóxi comprometido, ou, se viram, não fizeram nada a respeito. A tensão tenta separar uma parte da outra, e essa tensão acontece na ligação e não nos rebites. É claro que, à medida que essa coisa se solta, os rebites começam a sentir a tensão, especialmente essa fileira de cima. Essa fileira de rebites que achamos que tinha uma rachadura por fadiga. Se as rachaduras não são consertadas, o avião vira uma bomba relógio. A fuselagem do Aloha 243 estava seriamente comprometida por vários fatores: a manutenção deficiente, a idade da aeronave e as muitas horas de voo. Avançamos anos-luz desde 1988 e hoje em dia não deixamos as companhias aéreas simplesmente darem uma olhada no avião e liberá-lo para novos voos. O acidente do Aloha foi mais um passo para tornar os jatos de passageiros mais seguros. É importante sempre aprender com seus erros. É importante tirar lições disso. E esse tem sido o caso da engenharia aeronáutica. O caso do Aloha foi uma lição brutal sobre os perigos da fadiga do metal. Mas não foi o último exemplo do poder da pressão da cabine. Dois anos depois, o setor receberia outro lembrete aterrorizante.
Olá, meu nome é Tim Lancaster e sou o capitão dessa aeronave. Bem-vindos a bordo do voo British Airways para Málaga. 10 de junho de 1990. O voo 5390 da British Airways sai de Birmingham, na Inglaterra, rumo à Espanha. Há 87 pessoas a bordo. 80 nós. Dois minutos após o início da subida, a tripulação liga o piloto automático. O capitão solta o seu cinto. Eu entrei na cabine de comando para perguntar para o Tim e o Alistair o que eles queriam beber. Gostariam de um chá? O de sempre. Minutos depois, a 5.200 metros, o avião está muito próximo da altitude designada. E então, como uma rolha de uma garrafa de champanhe, o para-brisa se solta de sua estrutura. O capitão Tim Lancaster é sugado para fora de seu assento e é pressionado contra a fuselagem pelos ventos de quase 550 km por hora. A temperatura é de menos 17 graus e há muito pouco oxigênio. O copiloto Alistair Atchison está sozinho. Normalmente, as janelas do cockpit não podem se soltar de suas estruturas. A força do ar enquanto o avião voa empurra o para-brisa para dentro. Mas algo deu muito errado no voo 5390. O comissário de bordo, Nigel Ogden, corre para ajudar. E eu olhei para dentro. A porta da cabine estava sobre os comandos e eu vi o Tim pela janela. Eu agarrei antes que ele fosse sugado completamente. Outros comissários de bordo fazem o que podem. O copiloto reduz a velocidade e desce rapidamente. Mas quando ele diminui a velocidade, a força do vento também diminui, fazendo com que o capitão deslize pela lateral do avião. Tudo o que me lembro são os braços do Tim se mexendo. Parecia que eles tinham 2 metros de comprimento. Nunca vou me esquecer disso. Seus olhos estavam bem abertos, o rosto batia na janela lateral. Mas ele não piscava. E eu pensei comigo mesmo e disse para o John: acho que ele está morto. Acho que ele está morto. 35 minutos após a decolagem, Atchison pousa o jato em segurança. Mas o mais inacreditável de toda essa história é o fato de o capitão Tim Lancaster ter sobrevivido à sua incrível provação. Lembro-me de ver o para-brisa se soltando da aeronave e voar como uma bala, desaparecendo. E lembro de subir, e bom, foi tudo muito surreal. Eu sabia que estava do lado de fora do avião, lembro-me de ter visto a cauda da aeronave, lembro-me dos motores girando, mas depois disso, não lembro de muita coisa. Tim Lancaster ficou preso na parte externa do avião por mais de 20 minutos. Seus ferimentos foram surpreendentemente leves: fraturas no braço e no pulso direito, congelamento e choque. Tim Lancaster voltou a voar depois de 5 meses. Os investigadores têm poucas pistas logo depois de um acidente. O para-brisa estava faltando, havia uma certa quantidade de sangue, havia alguns pequenos amassados e arranhões na fuselagem, como é esperado. E realmente era só isso, além de muito papel espalhado no lado de dentro. O registro de manutenção foi recuperado do avião. Stuart Cullen descobre que o para-brisa foi substituído poucas horas antes da decolagem. Tudo bem? Sim, pelo jeito acabou de sair da manutenção. Mas nada demais, só trocaram para-brisa. Eu queria descobrir o que havia acontecido com a aeronave antes de decolar. O para-brisa é encontrado logo no começo da investigação. Ele contém um indício curioso.
Foram encontrados uns 30 parafusos com ele e a maioria deles tinha um diâmetro menor. Era um número menor. Em muitos aviões, os para-brisas são montados de dentro da cabine de pilotos. A pressão interna da cabine pressiona contra eles, mantendo-os no lugar. Mas no Bach 111, o para-brisa é parafusado pelo lado de fora. O oxigênio pressurizado dentro do jato empurra o para-brisa para fora. Os parafusos devem resistir a essa pressão. Há um número suficiente de parafusos para ele não se soltar da estrutura. Mas é claro, se colocam os parafusos errados, tudo pode acontecer. Você vira um piloto de testes. Colin teve muita sorte durante sua entrevista com um engenheiro de solo que consertou o avião. Ele disse que os parafusos velhos foram parar numa lixeira no hangar onde ele fez o trabalho. E eles ainda deviam estar lá. Então ele correu até a lixeira e encontrou uns 80 parafusos descartados. Os parafusos antigos tinham o tamanho certo. Por que usaram parafusos menores para substituí-los? E você comparou esses com os novos? Sim, eu peguei eles. São evidências excelentes. Valem ouro. Em vez de usar os parafusos antigos para colocar a nova janela, o engenheiro de solo decidiu substituí-los. Ele não consultou o catálogo de peças para verificar qual parafuso era o certo. Bom dia. Os parafusos que ele escolheu pareciam iguais, mas na verdade eram um pouco mais de meio milímetro menores. Eram finos demais para o trabalho. No início da manhã, trabalhando na lateral de um hangar, o engenheiro não conseguiu perceber a diferença. Horas depois, a janela cedeu. Diante de um desafio para o qual não haviam sido treinados, a tripulação ainda conseguiu salvar o avião de um desastre. Mas a enorme pressão no interior de um avião não precisa de uma manutenção ruim para destruir um jato. Essa pressão também pode encontrar uma pequena falha em algum lugar do projeto e causar um pesadelo no céu. O Airbus A320, um dos jatos de passageiros mais populares no céu. Todos os dias milhares de passageiros embarcam nesse avião no mundo todo. Quando fazem, passam pelo que parece ser um ponto fraco óbvio na fuselagem: a porta. Qualquer buraco na fuselagem é um perigo em potencial. Por isso, os engenheiros projetaram portas que não podem ser abertas durante o voo. Eu não uso essa palavra muitas vezes, mas é quase impossível um passageiro abrir uma porta do tipo plug durante o voo. As portas de passageiros são portas do tipo plug. Elas são construídas para serem um pouco maiores do que seus batentes. Quando um avião decola e é pressurizado, a atmosfera dentro da aeronave veda a porta. São provavelmente uns 4.500 quilos de pressão exercidos sobre essa porta. Você precisa puxá-la para fora do batente para conseguir abri-la. Mas nem todas as portas de um avião são construídas da mesma forma. Mesmo os projetos que parecem perfeitos no papel podem se desfazer no mundo real. 24 de fevereiro de 1989, aeroporto de Honolulu. O voo 811 da United Airlines vai para Auckland, na Nova Zelândia. Tempo de voo previsto: 9 horas e meia. Há 355 pessoas a bordo, além de uma carga completa. As portas se fecham pontualmente e o avião deixa o portão de embarque pouco depois da 1h30 da manhã. Avise que vamos no 33. Certo. Percebemos que havia tempestade 160 quilômetros ao sul bem na rota, o que era bastante incomum para aquela hora. Por isso deixei o aviso do cinto de segurança ligado. A decisão do capitão Cronin de manter o sinal ligado salvará vidas. Quando o 747 passa os 7.000 metros de altura,
Os passageiros sentados logo acima e atrás da porta de carga começam a ouvir um ruído estranho. Uma espécie de rangido. Eu ouvi um baque. Num piscar de olhos, tudo virou um pandemônio. Quando dei por mim, estava na escada, agarrada ao corrimão. E na hora percebi que se tratava de uma descompressão explosiva. Tudo que não estava preso, amarrado ou seguro de alguma forma começou a voar. Foi um barulho inacreditável. A porta de carga do 747 tinha se soltado, arrancando uma seção da fuselagem. O oxigênio pressurizado da cabine foi expelido com uma força explosiva. Quando olhei para cima, eu vi um enorme buraco na lateral da aeronave, um vazio. Faltavam assentos, e eu percebi que havíamos perdido passageiros. Não havia mais nada na nossa frente, nem do nosso lado. Nossos assentos estavam a uns 15 centímetros da fuselagem. Toda a lateral do avião tinha desaparecido. Na verdade, nossos pés estavam pendurados. Não achei que íamos sobreviver, já tinha perdido as esperanças. A situação é desesperadora, mas por si só, uma descompressão explosiva não derruba um avião. Tinha um buraco do tamanho de uma cidade na lateral do avião. Uma ruptura aerodinâmica gigantesca. Mas se o avião tivesse sido projetado da maneira como era antigamente, ele teria se aberto como um zíper. Depois que a porta se soltou, uma fileira de rebites se manteve, impedindo que o avião se desintegrasse. Mas o buraco estava causando um estresse enorme na aeronave. A tripulação precisava descer o mais rápido possível. Válvulas ligadas. Despejo combustível. Certo. Lutando para pilotar o jato seriamente danificado, a tripulação decide voltar para Honolulu. E, de repente, estávamos diminuindo a velocidade e parando. E eu disse, meu Deus, aterrissamos. Estamos no chão. Acho que foi o meu melhor pouso. Quando finalmente paramos na pista, acionamos todos os 10 paraquedas. Os comissários de bordo evacuaram todos os passageiros. Graças à experiente equipe de voo, o United Airlines pousou com todos que estavam a bordo vivos. Mas 9 passageiros estavam desaparecidos. Eles estavam nos 5 assentos que tinham sido sugados para fora do avião quando a fuselagem se abriu. Um desses passageiros era um neozelandês que estava voltando para casa, Lee Campbell. Recebemos uma ligação de Chicago e nos disseram que lamentavam informar que nosso filho estava desaparecido, presumido morto. Depois da trágica morte do filho, Kevin e Susan Campbell começam uma missão internacional para descobrir por que a porta havia se soltado do avião. O Lee não pode ter morrido em vão. Precisávamos descobrir por que ele morreu, garantir que isso nunca mais aconteça. 2 meses após o acidente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes realizou audiências preliminares. Durante um intervalo, os Campbells resolvem tomar o problema nas próprias mãos. Eles levam várias caixas de arquivos. Logo percebemos que tínhamos um monte de documentos com muitas coisas que não haviam sido divulgadas ao público. Foi quando pudemos começar nossa investigação com seriedade. Os documentos não divulgados revelavam uma quantidade preocupante de problemas com a porta de carga dianteira do 747, desde o projeto original. As portas de passageiros são portas do tipo plug, mas a maioria das portas de carga dos jatos abre para fora, aumentando o espaço para bagagens e outras cargas. À medida que o avião ganha altitude, a pressão dentro do jato pressiona a porta para fora. Para evitar que a porta se abra, a Boeing instalou o que acreditava ser um sistema de travamento infalível.
Eles criaram sistemas redundantes múltiplos para garantir que a porta fique bem travada, não se abra. E realmente fica muito improvável que a porta se abra. A pesquisa dos Campbells revela duas falhas importantes nas portas de carga do 747. A primeira envolvia o sistema de travamento. Para travar as portas de carga, os motores elétricos giram as travas em forma de C em torno de pinos na estrutura da porta. Em seguida, uma alça move braços ou setores de travamento sobre a parte superior das travas em C para impedir que elas se abram. Mas no voo 81, o sistema supostamente infalível falhou. Kevin Campbell construiu um modelo da trava da porta de carga do 747. Ele demonstrou a primeira falha mortal do sistema. As travas de alumínio não conseguiam manter a trava C no lugar se elas começassem a se abrir sozinhas. Se as travas em C tentassem se abrir eletricamente, essas travas de alumínio não iriam segurar. As travas em C empurrariam o sistema, abrindo-o. Era uma falha no projeto, elas não faziam o seu trabalho. Mas por que a trava em C se abriria? Os Campbells não tinham a resposta, mas sabiam que estavam no caminho certo. Durante a pesquisa, eles descobriram que 2 anos antes do voo 81, um 747 da Pan Am que saiu de Heathrow teve problemas de pressurização. O piloto foi obrigado a voltar atrás. Quando voltaram para Heathrow, descobriram que a porta estava aberta a uns 40 centímetros na parte inferior e todas as travas estavam abertas. Durante a manutenção, eles descobriram que todos os setores de travamento estavam envergados ou quebrados. Os passageiros desse voo tiveram sorte. Eles sobreviveram ao sistema de travamento defeituoso. Mas por que as travas C giraram e entortaram os setores de travamento? Enquanto os Campbells continuam em busca de respostas, surge um relatório da Pan Am que revela um problema crítico com o sistema elétrico da porta de carga. Quando a maçaneta externa da porta de carga é fechada, o interruptor da trava mestra deveria desconectar a fonte de alimentação. Isso impediria que as travas em C girassem. Mas havia algo errado com o interruptor. Tinha energia nas fechaduras da porta com a maçaneta de fora fechada e a trava começou a se mover e empurrar as peças de travamento para fora. O interruptor defeituoso e os setores de travamento fracos não aguentaram a pressão do oxigênio pressurizado. Depois de anos sendo pressionado pelos Campbells, o Conselho Nacional de Segurança produziu um relatório que concorda com eles. Houve uma falha inadvertida no interruptor ou na fiação que causou uma abertura não comandada da porta. É bom saber que outras pessoas sabem que nós tínhamos razão e que o apoio que nos deram foi justificado. Eu não conseguiria ficar tranquila se não tivéssemos investigado por conta própria. Foi algo que ambos sentimos que precisávamos fazer. Nem sequer discutimos isso. Apenas sabíamos que era isso que faríamos. Depois do voo 81 da United, o sistema de travamento das portas de carga do Boeing 747 foi modificado. As inspeções foram intensificadas. Outra causa potencial de descompressão explosiva foi encontrada e eliminada. Isso é um avanço incrível, não apenas da Boeing, mas tudo que aprendemos sobre manutenção, sobre estrutura, sobre inspeção. A partir do momento que os primeiros motores a jato levaram os aviões mais alto no céu, o setor de aviação tem lutado para aproveitar e conter o poder mortal do oxigênio pressurizado. Eles sabem muito bem que uma única falha pode levar a uma descompressão aterrorizante. Mas mais de 15 anos após o voo 811 da United, outra lição mortal foi aprendida. Hélio 522, câmbio! É 14 de agosto de 2005. O voo 522 da Helios está circulando os céus de Atenas há quase uma hora. Hélio 522, câmbio!
sua tripulação parou de se comunicar com o controle de tráfego aéreo. Temendo um ataque terrorista, a Força Aérea Grega aciona 2 caças para circundar a aeronave misteriosa. Um deles estava em uma posição de tiro atrás do 737. O outro estava próximo à cabine de comando e tentava se comunicar visualmente com a tripulação. Os pilotos de caça não conseguem ver nenhum dano ou buracos na fuselagem do jato. Não há falha estrutural, não há fogo, não há nenhum problema óbvio olhando o avião de fora. Alguém na cabine acena para o piloto do caça. Mas logo o jato perde altitude e cai em direção ao solo. Todas as 121 pessoas a bordo morrem. É o pior acidente aéreo da história da Grécia. Em poucos minutos, os investigadores estão no local. Então subimos a colina e lá estávamos, vendo uma situação que não pode ser descrita. Vi uma grande área à minha frente que estava queimando. Estava tudo preto, queimando. Queimando. Pessoas pelo chão, pedaços da aeronave. As autópsias acrescentam mais mistério ao caso. Todos a bordo do Hélios estavam vivos até o momento do acidente. Elas não morreram por inalação de uma substância tóxica no avião ou por uma explosão. Elas morreram no impacto. Mas se os passageiros estavam vivos até o impacto, por que os pilotos de caça não viram mais atividade no avião? Akrivos Tsolakis é o investigador principal. Ele começa a pesquisar os registros de manutenção. Ele descobre que, no dia do acidente, a porta traseira havia sido inspecionada quanto a vazamentos. Antes de decolar em seu último voo, o jato Hélios chegou ao Chipre com um problema. Durante a viagem, a tripulação da cabine ouviu fortes batidas e viu gelo em uma porta de serviço traseira. Para garantir que não há nada de errado com a vedação da porta, o engenheiro faz um teste de pressurização procurando por vazamentos. Explique como testou a pressão. Entrei na cabine de comando e coloquei o interruptor de pressurização em manual, mudando o controle de pressão digital de automático para manual. Os motores do jato estão desligados, então o engenheiro usa a unidade de energia auxiliar do avião para forçar a entrada de ar na cabine. É como procurar um vazamento em um pneu. Nesse caso, é preciso pressurizar a aeronave e, com a ajuda de um barômetro, você monitora a pressão na cabine para achar o vazamento. Um avião a jato de qualquer idade, com a manutenção em dia, não é completamente hermético. Sempre há vazamentos. Na verdade, como pilotos, sabemos que certos aviões têm mais vazamentos do que outros, e nesses aumentamos a pressurização. Após concluir o teste de pressurização, o engenheiro de solo informa que o jato está em boas condições de funcionamento. Mas o controle de pressão digital é deixado na posição manual. Eles deviam ter colocado o interruptor na posição automática. Se a tripulação de voo não perceber que o interruptor está na posição manual, o avião não será pressurizado direito. O oxigênio disponível dentro do avião será tão rarefeito quanto o da atmosfera externa. Os passageiros ficarão expostos a um ambiente mortal, no qual não poderão sobreviver. – 14 de agosto de 2005. O pior desastre aéreo da história da Grécia surpreendeu a nação. Os investigadores vasculham os destroços. Poucos minutos depois das 9 da manhã, o voo 522 da Hélios partiu do Chipre com destino a Atenas. A tripulação não tem ideia de que, horas antes da decolagem, durante um teste de manutenção, um engenheiro de voo deixou um interruptor de pressurização na posição manual.
O capitão e o copiloto não percebem que o avião não está configurado para pressurizar automaticamente. Enquanto o Hélios 522 sobe, um alarme soa na cabine de comando. O que é? Configuração de decolagem? É um aviso de não pressurização, mas soa idêntico a outro alarme. Os pilotos confundem os dois. Um erro crítico. O alarme soou e foi mal interpretado. A maioria dos pilotos nunca ouvirá um alarme de não pressurização em toda a sua carreira de voo. É um evento muito raro. Operações, aqui é o voo 522 câmbio. Como posso ajudar? Temos um aviso de configuração de decolagem. Pode repetir? Enquanto os pilotos tentam solucionar o problema com os engenheiros em terra, o oxigênio está lentamente saindo do avião. Por fim, as máscaras de oxigênio caem na cabine. Elas não caem na cabine de comando. Não temos máscaras de oxigênio automáticas na cabine de comando porque há muita coisa lá em cima e se algo mais cair de lá, pode atingir algum interruptor. A tripulação não percebe que tem um problema de pressurização. Por fim, tanto o capitão quanto o copiloto desmaiam. O oxigênio é muito fino para respirar. Nós é que deveríamos ser treinados para entender que qualquer sinal que indique despressurização, ouvidos estalando, qualquer coisa, você não devia nem conversar antes de colocar a máscara. Os passageiros não sabem que o avião está voando sozinho. Em situações de emergência, os geradores químicos acima dos assentos bombeiam oxigênio. Mas há um problema. Esses geradores só produzem oxigênio durante 12 minutos. Bem, o problema com as máscaras de passageiros é que elas não foram projetadas para manter você oxigenado em uma altitude elevada, mas sim para fornecer oxigênio suficiente para que as pessoas possam sobreviver até o avião descer. Mas com os dois pilotos desmaiados, o jato da Hélios não desceu para que os passageiros pudessem respirar sem assistência. Em vez disso, o avião voou no piloto automático até Atenas. Quando o suprimento de oxigênio parou, os passageiros desmaiaram. Quando a Força Aérea Grega interceptou o jato da Hélios, apenas uma pessoa ainda estava se movendo. Provavelmente inalando oxigênio engarrafado, o comissário de bordo Andreas Prodromou ainda estava consciente quando os caças se aproximaram. Ele chegou à cabine de comando, mas não pôde salvar o avião. Estou vendo uma pessoa se movendo na cabine de comando do Hélios 522. Por fim, quando o combustível acabou, o Hélios 522 caiu. Os investigadores acabaram encontrando o painel com um interruptor de pressurização. Tem certeza de que foi assim que ele foi encontrado? Não mexeram nele? Todas as 121 pessoas que estavam no voo da Hélios morreram, porque o avião não tinha oxigênio suficiente para os manter vivos enquanto subia ao céu. Já se passaram mais de 50 anos desde o início da era dos jatos de passageiros. 50 anos em que o setor aprendeu, às vezes de forma dolorosa, como voar com segurança a mais de 10 quilômetros de altura. Ao olhar para os acidentes dos últimos 20 anos, nós estávamos avançando os limites do conhecimento. Infelizmente, quando você vai além, ultrapassa os limites do projeto, é possível encontrar problemas que não tinham sido previstos. Em busca do avião mais seguro de todos, a história da aviação traça uma trajetória de voo que vai de acidentes trágicos a avanços tecnológicos. Muitos desses acidentes mostram o incrível poder da descompressão explosiva. O Airbus A320 e todos os outros aviões de passageiros construídos atualmente são infinitamente mais seguros do que os primeiros jatos que voaram na década de 50.
Eles precisam permanecer seguros e ficar ainda mais seguros porque dependemos muito desse incrível meio de transporte que nos leva a um lugar que nunca deveríamos ter ido.